Boa noite! Sejam muito bem-vindos para o nosso Qualitate. Nós vamos fazer um repeteco para falar sobre a 17025, que semana passada, para quem estava aqui com a gente na live, deu um probleminha no final e a gente não conseguiu salvar. Não deu, gente. Deu um pane geral aqui, sei lá o que foi. E aí, nós vamos falar de novo da 17025. Modéstia à parte, nem tô achando tão difícil, né? Um assunto que eu gosto tanto de falar. Semana passada eu tava num processo de auditoria interna, né? E aí a gente falou sobre a 17025. Essa semana eu tô num desenvolvimento de HPLC. Dá pra gente conversar um pouquinho sobre a 17025 agora em outro ângulo. E eu quero compartilhar com vocês, porque sempre que a gente tá num laboratório de ensaio, não tem a gente que é, né, da qualidade, a gente que gosta da 17025, por onde a gente passa, por todos os laboratórios que a gente passa, a gente consegue ver como a 17025 pode estar inserida ali. E o laboratório que eu tô essa semana é um desses exemplos, né, que eu comentei com vocês. Ele é um laboratório recente, então é um laboratório novo, né, de controle de qualidade. Eu vou começar a falar e contando a 17, que depois todo mundo vai pegando energia e começa a aparecer as dúvidas. Então, o nosso bate-papo fica até mais legal, né? Então, na semana passada eu comentei de alguns estágios, né, que um laboratório ele pode passar quando a gente fala de 17025, né? Então, a gente tem a fase da implantação, a fase de implementação e fase de acreditação. Lembrando que, eu até achei muito engraçado que depois da live passada eu recebi um e-mail de uma querida da área da qualidade, e aí ela estava agradecendo, né, o processo de auditoria todo, e ela colocou lá, no finalzinho do e-mail, né, a qualidade sem fim. E eu achei o máximo, porque é exatamente isso que a gente comentou semana passada. A qualidade, ela tem fases, mas ela não tem fim, é um processo contínuo. Tá? Então, quando um laboratório opta por ter a 17025, a gente começa por um processo de implantação, que é a criação desse sistema de gestão de qualidade. E a implantação, ela é onde a gente vai fazendo a tradução da nossa norma, né? Que aqui a 17025, ela contém os requisitos e ela traz pra gente o que a gente precisa colocar no laboratório, tá? Que é importante, e ela envolve todas as áreas de uma organização. E quando a gente fala de laboratório, você tem que tomar cuidado para a gente não olhar só para a parte técnica. Quando a gente fala sistema de gestão da qualidade, ele começa no laboratório, porque é onde tem o coração, o processo, são as atividades de laboratório, porém, existe atividades de suporte para que esse processo aconteça da melhor forma possível. E a 17025, ela traz para a gente todos os requisitos que envolvem o processo e o suporte. Tati, mas o que você fala que é suporte? Por exemplo, para um processo, uma análise acontecer, eu preciso de equipamentos, eu preciso de pessoas, eu preciso de insumos. E isso tudo, a gente tem requisitos específicos na norma que abordam esses assuntos, tá? Isso para que o processo fique cada vez melhor. Então, quando a gente fala de colocar um sistema, implantar um sistema de gestão da qualidade, tendo como base a 17025, que é específica para laboratórios de ensaio e laboratórios de calibração, a primeira coisa eu preciso conhecer a norma, certo? Depois, eu vou começar a fazer o processo de interpretação dessa norma.
Que lembra que a norma, ela não traz o como fazer, ela traz o que se deve fazer, né? E aí, como ela se aplica para qualquer tipo de laboratório de ensaio, por exemplo, você precisa fazer a tradução dessa norma dentro da realidade do seu laboratório. Nesse estágio, a gente está fazendo uma implantação da 17025, criando procedimentos, criando registros, formulários, todas as documentações para que o sistema funcione da melhor forma possível, tá? Feito isso, a gente tem um estágio de implementação, que é um estágio desafiador, no qual a gente vai convencer todos os envolvidos no laboratório a fazer uso do sistema implantado. E lembra que eu falei que é um processo contínuo, não tem fim? Então, às vezes você está no processo de implementação voltado para um determinado assunto e está implantando algum outro requisito, né? Então, isso tudo depende de como está sendo organizado ali o laboratório. Nesse processo de implementação, que é fazer o sistema rodar, colocar ele na prática. Então, você criou todas as ferramentas e agora elas precisam entrar em movimento dentro do seu laboratório, em uso, né? Para que sim o sistema comece a funcionar efetivamente. E tendo isso no laboratório, lembra que eu comentei com vocês uma parte muito importante que é o processo de acreditação. O processo de acreditação, eu brinco um pouquinho com o termo, porque ele é um reconhecimento formal, né? Então, você recebe o selo de acreditação depois que você passa por um processo de avaliação junto ao órgão regulador, que aqui no país, aqui no Brasil, é a CEGECRE, no Inmetro. Porém, essa busca pelo processo da acreditação, ela só deve acontecer a partir do momento que você acredita no sistema que está disponível, o sistema que você faz parte, o sistema que você ajudou a construir dentro do seu laboratório. Porque durante esse processo de avaliação, acontece uma apresentação do seu sistema para os avaliadores. Então, você vai demonstrar como o seu sistema funciona. Não só a parte do acompanhamento dos ensaios, que isso acontece numa avaliação de 17025, como também como que o seu sistema como um todo está organizado. E aí eu queria colocar para vocês, que eu estava até pensando sobre isso, que quando a gente fala um sistema, vem para elucidar que quando a gente fala que o laboratório tem um sistema de gestão da qualidade, a qualidade ela não é aquela salinha que fica ali no corredor do lado direito e tal. Ali é uma parte do sistema como um todo. Então, cada área de atividade dentro do laboratório, dentro da organização, cujo processo são as análises laboratoriais, faz parte do sistema. E aí entra, quando a gente começa a fazer um processo de implantação, a gente sempre faz uma visita no laboratório para entender aonde ele está, né? Como ele está organizado, quem são os profissionais que compõem aquele laboratório, para que a gente comece a entender a estrutura. Então, toda a 17025, nessa versão nova de 2017, ela tem uma lógica na construção, um racional muito bem definido, que eu particularmente gosto muito. Acho que ela ficou bem mais otimizada para se fazer entender, né? Porque o primeiro compromisso que ela tem é em relação à confiabilidade e imparcialidade. Parece que é simples, né? Só que como é que você garante? Principalmente quando a gente tem um laboratório de controle de qualidade dentro de uma indústria, um laboratório familiar, por exemplo. Então, existem algumas características dentro da organização, né, da empresa,
que tem o laboratório como a principal atividade, é que a gente tem que tomar cuidado para garantir que não haja nenhum interesse, que a gente tenha sob controle toda a parte de conflitos de interesse, pressões, eu passar para todos os profissionais que os resultados que eles vão obter, o conhecimento daquela amostra não é dele, aquela amostra é uma propriedade de um cliente, né? Então eu não posso sair no corredor falando, nossa, a análise do fulano deu tanto, a amostra do fulano deu tanto, ou a marca tal de alimento não tá boa. Então eu tenho que tomar muito cuidado com essa parte e a norma começa por isso. E isso é muito bacana. Depois ela entra na parte de estrutura, que é o que eu estava comentando com vocês agora há pouco. Nessa parte de estrutura é onde eu conheço como que a empresa está organizada, né? Que a gente fala dos famosos organogramas. Lembra que eu prego muito que a gente precisa de documentos, sim, nós precisamos de registro, sim, mas a gente precisa entender o porquê eles existem e quando eles devem ser utilizados. Se você nunca usou algum registro que está aí, nunca consultou um procedimento que está disponível no seu laboratório, sendo que estes fazem parte das suas funções, suspeite que ele pode estar sobrando, né? E aí cabe as oportunidades de melhoria para o sistema ficar cada vez melhor e cada vez mais com a carinha da sua organização, tá? Todo o sistema ele passa por revisões constantes, é só a gente cuidar de toda a sistemática envolvida nisso, tá? Então, nessa primeira visita, nesse entendimento de como que o laboratório, a organização está estruturada, a gente começa a organizar como que vai ser o processo de implantação. Lembrando sempre que a 17025 é um sistema, então várias áreas compõem esse sistema para um excelente funcionamento. Dentro dessas áreas, a gente tem sim o laboratório como coração do negócio, né? Geralmente a gente constrói um sistema de gestão da 17025 do laboratório para fora, tá? E nesse contexto, todas as áreas vão fazer parte desse sistema de qualidade 17025 e uma das áreas é a qualidade, que vai cuidar de todo o processo de gestão propriamente dito, né? Toda a organização de documentos, toda a parte de organização de registros, toda a parte de gerenciamento de riscos. Então, tudo que tá lá no nosso requisito 8 da norma, existe uma área que cuida disso com muito carinho. E que geralmente é essa área que o pessoal fala que é a qualidade. Só que a qualidade, ela é uma área do sistema de gestão de qualidade, tá? Eu espero que isso fique muito claro, porque todo mundo tem uma importância muito grande dentro da organização para fazer o sistema funcionar, né? Por exemplo, o pessoal que cuida da parte comercial. Então, toda a parte comercial da empresa é muito importante e está dentro. Porque quando a gente olha para o processo da 17025, o cliente nos solicita, ou eu tenho algum contrato, eu tenho um compromisso assumido para atender a necessidade daquele meu cliente. E aí, o que acontece? Essas informações entram dentro do sistema, aonde começa toda a parte de execução das análises, os controles, a garantia de que aquele resultado é confiável, tudo que está ali dentro do processo. E ao final, eu tenho a emissão de um relatório de ensaio. E isso tem que se conversar. O que o cliente me solicitou é o que eu estou entregando? Então, quando a gente fala do sistema de gestão de qualidade, não fica ninguém de fora dentro da organização. Então, o comercial está envolvido sim. Toda a parte de, por exemplo, aquisições, o pessoal de compras, que é o que vai buscar, né, todas as opções para o que o laboratório precisa
em termos de insumos, materiais, reagentes, vidrarias e assim por diante, além dos serviços, né, que ele busca, traz para a gente, traz para o laboratório, de uma forma que isso não impacte negativamente. Então, não é só preço às vezes, né? A gente precisa bater a especificação e depois bater preço. E aí a gente entra, senão eu afeto o processo. E aí eu posso comprometer a confiabilidade do meu resultado, que é o que eu entrego para o meu cliente, tá? A gente tem toda a parte técnica do laboratório, toda a parte de amostragem, que são a parte de campo, né? Serviços externos, também está envolvida no sistema como um todo. Deixa eu só ver uma perguntinha aqui. Oi, Maria. Em uma empresa que ainda não tem nenhum tipo de gestão da qualidade, é possível instalar sistema de dentro do laboratório para fora? Ai, que linda pergunta. Maria, é sim. É muito, muito, muito possível, tá? Tanto que, às vezes, até o contrário, mesmo uma empresa tendo qualquer tipo de sistema de gestão, a gente também vai fazer todos os ajustes necessários de dentro para fora, do laboratório para as demais áreas, tá? Eu tô num laboratório, por exemplo, que eles não têm o sistema de gestão da 17025 acreditado. No entanto, dentro do laboratório, eu, né, que tô aqui a semana toda e já estive aqui outras semanas, a gente percebe que existe uma preocupação com a qualidade no laboratório. Então, por mais que eles não sejam acreditados, existe a preocupação e eles implantam a 17025 e fazem uso dessa 17025 dentro do laboratório, independente do restante ou da acreditação. Porque o que acontece? Eu comentei com vocês que a acreditação ela é um processo voluntário, né? Então, ela não é obrigatória, é a empresa que opta por buscar esse reconhecimento formal, uma vez que se acredita que tem esse sistema já no laboratório. No entanto, em alguns setores, né, em alguns segmentos de atuação, ele tem essa obrigatoriedade por uma condição de sobrevivência no mercado. Ou o laboratório tem a 17025 ou ele simplesmente não vende as análises dele porque o laudo, o relatório de ensaio não vai ser aceito sem esse reconhecimento formal, tá? Então, nesse laboratório que eu tô, eles não têm esta exigência. Então, eles estão num processo. Dentro do laboratório, para quem entra como uma visita mesmo, você sente que ali tem qualidade. Porque todas as premissas que a 17025 traz, você consegue identificar ali dentro do processo. Já se adquire materiais de referência certificado, já se trabalha com equipamentos calibrados, já é feita as verificações de balança e os demais instrumentos que requerem isso. Tem uma preocupação com a parte de instalação para ter uma separação efetiva das áreas que são incompatíveis. Tem todo um controle de acesso. Então, tem vários requisitos da 17 que são muito importantes para um bom funcionamento do laboratório que já existe. E ele começou de dentro para fora, tá? Buscando tudo que é importante frente às premissas da 17 para eu garantir que o sistema, o resultado é liberado com confiabilidade. Tudo bem? Tem toda a preocupação com ter um método desenvolvido e validado, estimar a incerteza de medição para fazer toda a parte de regra de decisão, tá? Então, é muito possível sim. A gente só tem que tomar cuidado, Maria, de entender como que o laboratório está organizado. Porque uma das premissas de quando a gente vai implantar um sistema de gestão da qualidade é que vai haver uma mudança de cultura. E até aqui nessa live tem uma turma aqui muito parceira minha,
que tá comigo há 1 ano e meio já, e a gente fez uma mudança radical no laboratório, né? Uma mudança física, uma mudança de fluxo de trabalho, uma mudança nas pessoas, nos profissionais que estão ali, e isso é ao longo do tempo. De novo, eu gostaria muito de ter uma varinha mágica e fazer esse processo automaticamente em todos os laboratórios, mas isso não existe, tá? Todo esse processo de implantação da 17025, ele envolve tanto a parte física quanto a parte de pessoa. Porque a gente precisa despertar nas pessoas o interesse, a importância, o cuidado, a curiosidade, porque é um processo de mudança e muitas vezes uma mudança radical quando a gente quando a gente começa num laboratório que está no -10 ou no 0, né, que nunca ouviu falar, né, sobre a 17025 ou nunca vivenciou uma 17025, né, dentro do laboratório. Então, é uma mudança cultural. Exatamente, Maria. Eu diria que é a mais desafiadora, porque eu gosto de fazer, né? Então, nem vou falar como pior, mas ela é a mais desafiadora. Você lidar com as pessoas dentro das características de cada uma e da importância que todas elas têm para o sistema acontecer. A 17, ela não funciona com uma pessoa só, né? A partir do momento que a gente fala que é um sistema de gestão da qualidade, uma pessoa só não faz verão, né? É claro que a gente tem aquela pessoa que cuida do requisito 8 da norma, que leva o mesmo nome, né, de qualidade, mas é a que vai cuidar de todos os requisitos de gestão, para garantir que o sistema ele tá funcionando, né? Mas o dia a dia é estar ali junto com o pessoal do laboratório, junto com todas as áreas, entendendo se aquele sistema de gestão da qualidade ainda está funcionando. Porque muitas vezes o que eu presencio nos processos de auditoria, e por N motivos, tá? Não é certo ou errado. A gente também lida com várias outras atividades dentro do laboratório e a gente sabe que a rotina de laboratório é pesada, então às vezes vai ficando para depois, né? E aí, quando a gente chega num processo de auditoria interna, por exemplo, a gente começa a ver algumas oportunidades que, quando foi implantado, aquele modelo de formulário, aquele modelo de procedimento, ele funcionou. Mas pode chegar uma hora que ele passa a não ser tão efetivo. E a gente precisa de atualizações para garantir. Por exemplo, a gente está tendo uma troca de mudança de profissionais mais novos de idade mesmo, que entendem, compreendem as coisas de uma maneira diferente. Em contrapartida, a gente pode ter funcionários mais antigos de casa, né, mais velhos de idade, né, mais experientes, que podem visualizar as coisas de outra forma. E aí, quando a gente vai colocar tudo isso para girar, as linguagens têm que ser diferentes, né? As abordagens têm que ser diferentes, mas o entendimento e você buscar estar perto dessas pessoas para sentir se o sistema está rodando é a melhor opção para a gente seguir com as melhorias.